A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre quando a doença nos visita. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM, que é 0 Operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando quando a doença nos visita. Aceitável que a doença visite nossa casa em algum momento da caminhada familiar. Isso é fato, né? Indiscutível. Quem nunca ficou doente nessa vida? Seja um resfriado, uma gripe, ou uma doença até um pouco mais grave, mas todos nós passamos por enfermidades ao longo da nossa existência corporal. Neste momento estaremos sendo convidados a providências afetivas, a desenvolvermos nossa renúncia, nosso carinho pelo ente querido que for acometido pela enfermidade. Será a hora de mostrarmos que nossos sentimentos não são fachadas que resistem ao sopro do vento da adversidade. Então, tem um amigo doente, um familiar, poxa, vai visitá-lo. Se ele estiver internado, vai ao hospital, né? Porque nos momentos das adversidades é que temos que nos aproximar cada vez mais. Então, por quê? Será que é uma amizade interesseira? Né? Há doenças mais passageiras, que rapidamente se vão e deixam pequenas lições. Porém, as de cunho crônico significarão um exame mais acurado das possibilidades afetivas e morais dos demais componentes do clã doméstico. Sim, tem aquelas doenças rápidas, né? E tem aquelas enfermidades mais prolongadas. Isso aí vai depender de todo o clã familiar. Seja nós que estejamos enfermos ou tenhamos parentes em casa com dificuldades orgânicas, em tal instante soa para todos o sino da esperança e da fé. Tenhamos paciência, a fé e a coragem para extrair as lições necessárias que a providência divina quer que assimilemos. Então, está aí lições que servem para todos. Nunca abandone o seu amigo, o seu ente querido, principalmente nesses momentos, que amanhã poderá ser você. Então faça ao vosso próximo o que quereis que esse vos faça. Não foi que Jesus nos ensinou? Se formos nós os atingidos, recebamos a prova como ensejo inadiável
de desenvolver valores no coração que não nos seriam exigidos nas fases de alegria familiar. Lembrando que a dor é a maior alavanca para o crescimento espiritual, porque através dela nós crescemos moralmente. Por quê? A dor bate a nossa porta e nós vamos buscar a quem? A Deus, a espiritualidade, a Jesus, porque muitas vezes somos relapsos. E a dor, normalmente, da doença é uma corrigenda, para que você não cometa mais equívocos naquele sentido de adoecer o seu corpo. A resistência moral, a perseverança, a persistência e lutar contra os óbices são tesouros valiosíssimos que usaremos nos momentos de calma e nos impulsionarão para cima na grande escala do aprendizado humano. Então, lembrando que são aprendizados. Não? Se forem outros, recebamos como momento de trabalhar a paciência para com eles. Não percamos de vista que eles sofrem e se martirizam, e que talvez a tolerância não lhe seja ainda tão presente no modo de ser. Muitas vezes as pessoas ficam irritadiças, né, pela enfermidade. Então tudo isso temos que relevar, manter a nossa calma, postura de cristãos sinceros aí, que exige realmente o nosso aprendizado dentro da doutrina cristã. Renunciar à nossa vaidade pessoal e perdoar-lhes os achaques fará de nós nobres colaboradores da paz, e ao mesmo tempo em que auxiliamos na busca de sua cura, estaremos imunizando nossos sentimentos para enfrentar empeços maiores. Observamos a sábia exortação de que doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto ao problema da saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Lembrando a todos, quando Joana de Ângeles também nos disse que não existem doenças, mas sim doentes. As pessoas adoecem porque desequilibram-se psiquicamente, que vai automaticamente atuar, né, lá no processo espiritual, aliás, atinge a sua mente, que é na verdade o espírito, que vai mais tarde somatizar isso no corpo físico. Lembrando que todas as pessoas doentes, o doentado primeiro é o espírito, depois vem o corpo. O corpo é um reflexo do espírito em desequilíbrio. Aliás, não esqueçamos do simples detalhe de que estamos todos suscetíveis a contrairmos alguma enfermidade e que a probabilidade de que tenhamos algum mal orgânico ao longo da nossa vida é altíssima. Se ninguém está imune, né, totalmente das doenças. Existem pessoas com mais fragilidade, outras com mais anticorpos de defesa, né, com um organismo mais equilibrado. Uns adoecem mais, outros menos, mas todos adoecem. Provavelmente seremos nós a precisarmos do devotamento de algum ou de alguns deles na solução de conflitante indisposição em nosso corpo físico. Nosso dever primeiro é dar carinho e amor para com eles, né? Essas pessoas estão doentes, você tem que ter bom senso, falar com cuidado até para não ofender, para não machucar. Quando doenças graves comprimem nossas esperanças da cura dos seres amados, cerquemo-los de ternura e esforço. E se Deus nos permitir que debelemos o mal e retorne o doente querido à normalidade, teremos alegria à volta ao ninho doméstico. Mas se for dos mecanismos da vida que não seja possível a vitória sobre o invasor da nossa tranquilidade, transmitamos ao enfermo amigo a paz, confiança e a certeza de nossos sentimentos, pois já lhe basta o abatimento que sente e as limitações reiteradas não lhes devolverão a saúde, muito menos lhes darão instantes de serenidade e resignação. Portanto, meus irmãos, confiemos sempre em nosso Criador. A melhor resposta virá sempre do alto. Guardemos a convicção de que nosso Pai, em sua sabedoria, sua glória e justiça, não nos arrancaria alguém para mergulhá-lo no nada. O ser essencial que vive em nós não viverá
interrompida a sua caminhada. Porque o espírito é imortal, o espírito não morre, né? Morre o corpo físico apenas. De um outro modo, Deus não seria Deus se diferente fosse a realidade. Evitemos as cenas lamentáveis de parentes sendo despejados em instituições de caridades e assistência por aqueles que há pouco empenhavam votos de afeição e carinho. Pois é, temos que evitar isso porque é lamentável, triste, degradante você colocar um idoso que tanto contribuiu para a sua vida atual, né? E ali mandá-lo para um abrigo, para um asilo, para uma casa, para uma clínica, isolá-lo. Isso é um crime. Sentimentos que não resistem ao menor contratempo e mesmo os mais graves demonstram a falsidade que lhes assinalavam o cerne. Descartar familiares doentes, porque exigiram muitos cuidados e atenção, é sinal equivocado de crueldade e desumanidade. Olha, se ele te dá um pouco de trabalho agora, e quanto você deu a ele quando era criança, jovem, adolescente, enfim. Pensemos em tudo isso, meus queridos irmãos, porque também a vida vai cobrar mais tarde. E todos aqueles que fazem isso com seus pais provavelmente terão o mesmo destino, né? Geralmente, as pessoas suportam a prova da doença mais grave quando atingem seus filhos. Já é indício de progresso moral. Em passadas gerações, nem os filhos escapavam da fúria do egoísmo devastador. Realmente, agasalhar filhos doentes representa prova dificílima para os pais. É-lhes exigida resignação profunda, pois sonham sempre com crianças jovens e saudáveis e cheios de energias e vigor. Deixemos ecoar na acústica de nossa alma essas palavras revestidas de profundo consolo. Fazes mister que pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Sejam eles nossos filhos, pede-nos o máximo que possamos buscar no coração. Sejam eles outros familiares, não tentemos descartá-los mediante internações desnecessárias, enquanto tentados a livrar-nos deles e do problema que representam, estaremos comprovando nossa pobreza moral e pequenez de sentimentos. O mesmo se refere aos idosos que trazemos em nosso núcleo doméstico. A quaisquer desses entes que acolhamos com denodo e boa vontade, dedicação e gentileza, atestaremos o maior exemplo de gratidão, determinação e grandeza moral, pois o fato de não alijá-los de nossa convivência traz-no-á mais tarde a paz, a felicidade e a harmonia que somente o amor iluminado, a consciência tranquila consegue edificar. Busquemos sempre o equilíbrio orgânico, porém, se um dia ele faltar, contemos com as flores da afetividade sincera e leal que soubemos plantar no jardim dos sentimentos dos que amamos. A vida tem um ciclo natural que se constitui em lei da natureza. Está presente desde os animais até o ser humano. Nascer, ser amparado e assistido pelos genitores, crescer, alcançar a fase da reprodução, formar sua própria família, repetindo-se o ciclo com seus descendentes. Fato esperado e norma é que os filhos cresçam, atinjam a adolescência e começam a se interessar pelo relacionamento afetivo com o sexo oposto. O que tem ocorrido na sociedade moderna, todavia, pelo excesso de convites ao prazer, pelas facilidades que nunca foram tantas, pela libertinagem mascaradas de liberdade, é a explosão de exageros de grande parte dos jovens. Se respeitássemos as etapas da existência sem atropelá-las, cada criatura encontraria o par afetivo ideal para dividirem uma vida a dois. No momento adequado, estando organizadas e amadurecidas para a responsabilidade da paternidade-maternidade, incorrendo no fato de que receberiam
os filhos na época oportuna. Premidos, no entanto, pela pressão moderna em prol do prazer físico, tomada escravidão para a geração jovem contemporânea, as relações vêm se tornando bastante apimentadas. E apesar de ouvirmos a todo instante os jovens declarando-se bem informados, antenados no mundo, cientes dos cuidados que devem ter quanto a uma gravidez precoce ou doenças transmissíveis sexualmente, não possuem amadurecimento e vontade o suficiente para dirigirem o carro dos próprios desejos, sem cometer manobras erradas. Precipitam-se muitos e surge o impacto da gravidez, quando nem ele nem ela estavam aparelhados. Ainda estudam, o emprego ainda não chegou, ou até de baixa remuneração, e expressam ser muito cedo para casar, querendo sair e se divertir, e outras assertivas do gênero. Quando nas conversas com os filhos, e mesmo com outros jovens, ouvimos a clássica declaração por parte deles: não se preocupem, pois sei o que faço, não sou bobo ou boba, e não faria nada que me trouxesse encargos difíceis. Vocês se preocupam demais com esse negócio de relacionamento sexual e gravidez inesperada. Podem ficar calmos que eu sei onde piso. Isso pode ocorrer com os outros, mas comigo não há o menor perigo. Conforme vemos, o problema é comum e mais antigo que parece. Achamos, quando somos moços, que estamos sendo modernos e avançados. Mas não há nada mais repetitivo e antigo do que, na idade da adolescência, falar aos pais que sabemos o que fazemos e não há risco de acontecerem certas coisas conosco. E ainda falamos que a geração anterior é que tem medo demais e vê fantasma em tudo. Aguardar o momento certo dos acontecimentos é ciência e arte em que somente nos adestramos se ouvirmos os mais amadurecidos e pensarmos bem antes de dar nossos passos. Agir pressionados pela opinião alheia ou querendo agradar a outrem, mente em tropeços, e isso ocorre em qualquer faixa de idade. Em matéria de relacionamento afetivo, quando os desejos, sensações e aspirações de viver intensos momentos de paixão e prazer comprimem principalmente os jovens na busca do ideal imaginado. Mais suscetíveis estão de caírem nas armadilhas do sensualismo. Multiplica-se, por tal fato, a gravidez inesperada, pegando de surpresa os novos candidatos à paz e os assustados novos avós. Tivemos a oportunidade de tratar do problema da gravidez na adolescência, com suas implicações e desafios, que atingem primeiro e mais profundamente as mulheres, que recebem o impacto direto da gravidez. Os dramas e tentações de fugir ao problema por meios menos lícitos. Não desenvolvemos na época com mais profundidade a questão relacionada ao pai da criança concebida. É o que a única resposta inteligente, ética e moral é sim. O fato de não haverem planejado a geração de um filho não justifica que surgiram fuga do problema. Aconteceu. É hora de refletir na melhor postura a adotar. Se não possuem condições para arcarem sozinhos com tamanha responsabilidade, que recebam amparo e ajuda. No entanto, que carreguem a maior cota de esforço e trabalho. Nada mais justo, já que são os maiores e quase únicos culpados de sua própria precipitação. Pelas características naturais da concepção, compete à mulher o ônus mais pesado, de carregar no ventre o novo membro da família e de sentir em seu próprio corpo e em seu psiquismo as mudanças relacionadas à gestação. Ao homem, aparentemente, cabe a posição mais confortável. Se ele negar o seu dever e fugir à situação criada perante os demais que não conhecem seu proceder, não existirão sinais exteriores que o denunciam quanto à covardia praticada. Será mais um típico e lastimável exemplo de fuga ao compromisso, atestado patente de covardia moral. Dizemos aparentemente porque em sua consciência estará profundamente gravada a atitude vil e mesquinha que optou por seguir, além dos reflexos naturais da vida que o tempo se encarregará de trazer de volta. Cabe aqui precioso alerta. A existência de mães solteiras, sempre dignas do nosso maior respeito,
envolve a existência de pais que não deveriam estar ausentes. Cremos, deste modo, que uma legislação surgirá no futuro em favor da mulher que, tendo confiado um dia em alguém, teve coragem de não abandonar a criatura indefesa que esse alguém lhe trouxe à vida. Que os homens mais humanitários criem por si disposições legais magnânimas baseadas na justiça da vida, com que venham a sanar a falta deixada por outros homens, nossos irmãos, que se fizeram pais sem consciência mais ampla dos papéis que assumiram. Usarão de desculpas os pusilâmines pais em fuga, alegando medo de assumir seu ato por ser encargo muito árduo. Respondemos que ser pai é tarefa sublime e não peso para a alma. Dirão também que a gravidez foi inesperada e a paternidade involuntária. Respondemos que não há como se falar em gravidez inesperada ou paternidade involuntária se o jovem casal buscou a relação mais íntima com sofreguidão e descuido. Utilizaram-se do seu livre-arbítrio como quiseram. Não há de se faltar agora em culpa do destino ou da natureza. Desculpas infantis e destituídas de qualquer senso. Se não houverem recebido dos pais quaisquer orientações, terão atenuantes em sua inconsequência. Se esclarecidos estavam, seus argumentos caem por terra e demonstram sua falta de coragem em assumir os riscos que achavam brincadeira antes. Podemos dizer então que, em vez de involuntariedade, estamos diante do problema da falta de preparação para a vida e para enfrentar-lhes os problemas inerentes. Dotados do livre-arbítrio, podemos escolher as experiências e atitudes que queremos. Deve-se, portanto, assumir a paternidade na ocorrência de uma gravidez da jovem. Preciso entender os rapazes que a paternidade é uma missão sublime. Não se trata aqui de estorvo, mas sim da alegria em constituir-se genitor e educador de um novo ser que vem em busca de espaço e carinho. Amadurecer é realmente difícil. Não será querendo ser eternamente o meninão inconsequente que a vida lhe cobrará tributos mais a menos para se tornar um verdadeiro homem, no sentido da responsabilidade, do bom senso e do equilíbrio. Temos observado na sociedade moderna o crescimento da ocorrência de pais solteiros, pais que assumem os filhos que a companheira descartou ou que abandonou a ambos. Inclusive, ocorre um exemplo de pais heróicos e nobres que, diante da ameaça do aborto pela desequilibrada mãe, a convence a levar a gravidez até o final, se comprometendo a ficar com a criança sem nada exigir da mãe. São eles os que buscam estruturar-se para a união afetiva antes, e que, mesmo frustrada a convivência pela incompreensão de moças mulheres equivocadas quanto à liberdade de se buscar o prazer no mundo atual, não fogem ao compromisso que assumiram perante uma criança que vem ao mundo rogando carinho, proteção e ternura, não lhe sendo inerente a gestação e o vínculo inicial do nascituro. Seu papel de assumir o mistério de criar e educar e encaminhar tais filhos servem para provar-lhes a honestidade, ao passo os que não assumem provam sua improbidade e pusilanimidade. Pais, não rejeitem a tarefa que Deus lhe envia, de cuidarem com entranhado amor de criaturinha, doce e indefesa, clamando a compreensão e a piedade de um pai hesitante. Incalculáveis são as bênçãos de ser pai. Deixe-se levar pelo suave embalo dos sonhos de abraçar e agasalhar alguém que se tornará especial e inesquecível para você. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando Deus se cala. Alguma vez já nos sentimos assim? Sozinhos, desamparados, como em meio a um imenso deserto? Oramos, pedimos, suplicamos auxílio, amparo, e tudo o que recebemos é silêncio. É natural que em momentos de dor ou incerteza, esperemos por uma resposta clara, uma palavra de consolo, um sinal evidente. No entanto,
Muitas vezes, a resposta divina vem envolta em profundo silêncio. Será que esse silêncio expressa a ausência, descaso da divindade, indiferença? Ou será uma forma sutil de presença que somente nosso desespero ou angústia não consegue perceber? Alguns relatos afirmam que, certa feita, durante uma entrevista, um jornalista perguntou à Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz de 1979. Madre, quando a senhora ora, o que diz a Deus? Ela respondeu serenamente: nada, eu só escuto. O jornalista então continuou: e o que Deus diz à senhora? Com a mesma calma, ela respondeu: nada, ele só escuta. Esse diálogo, simples e profundo, revela uma verdade espiritual grandiosa. A oração não precisa de palavras, e o silêncio, longe de ser ausência, pode ser comunhão. Quantas vezes buscamos uma resposta audível, imediata, quando o céu, em sua sabedoria, apenas nos convida à confiança? É nesse silêncio que a alma se aquieta, que a fé se fortalece, que a presença divina se insinua sem alarde, sem barulho, sem urgência, mas com infinita delicadeza. Importante nos darmos conta de que nem sempre o alívio, o socorro, vem sob a forma de soluções imediatas. Às vezes, se apresenta no simples fato de sabermos que não estamos sozinhos. De outra, chega o socorro na voz de um amigo querido, uma mensagem de bom ânimo, um abraço reconfortante de alguém que nos oferece o ombro amigo para o desaguar das nossas lágrimas. Como uma mãe observa em silêncio os primeiros passos do filho, pronta para ampará-lo no tropeço, Deus também nos observa com amor. Permite que caminhemos, que descubramos, que cresçamos. Ninguém mais sabe do que Ele para intervir exatamente quando se faz o momento devido. Por vezes, a resposta divina é justamente a liberdade que Ele nos concede para viver as perguntas. Ele não apressa a nossa jornada, não encurta os caminhos, mas jornadeia ao nosso lado, mesmo quando não ouvimos seus passos. O seu silêncio não é ausência, nem rejeição. É confiança. É a certeza de que podemos seguir, que a dificuldade que se apresenta nos servirá de aprendizado, que conseguiremos vencer. Então, se oramos e o céu parece calado, não desanimemos. Talvez não haja palavras, mas há presença. Talvez não haja respostas, mas há direção. Talvez não haja sinais, mas há amor, sempre. O silêncio de Deus também é resposta. É cuidado. É confiança na nossa capacidade de seguir adiante. Deus não se cala por indiferença. Ele silencia porque ama. Ele silencia porque confia. Somos seus filhos, criados por amor, alimentados por amor e com um único destino: a felicidade da perfeição. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino, intermediário junto ao Pai, clarai as nossas mentes, serenai os nossos corações, para que possamos receber do alto os fluidos benéficos do amor, da paz, através de benfeitores espirituais. Amigos inseparáveis sempre estão ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis. Anjos guardiões, espíritos de luz, esses nobres amigos que saem de paragens longínquas para auxiliar-nos enquanto aqui encarnados. Somos gratos, Senhor, por essa pleiade de amigos espirituais que todos temos. Muita paz e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Predosa, boa noite a todos os ouvintes e que possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos do nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos.
Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos